Fala família Palmeiras, olha só, se é cortina de fumaça eu não sei, o que eu sei é que o dia amanheceu agitado pelas alamedas, tem interesse do Palmeiras em craque do campeonato inglês, tem interesse do Palmeiras em estrela do futebol brasileiro, jogador de seleção e tudo sobre a preparação do Palmeiras para o confronto de amanhã diante do Sporting Cristal. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa o seu joinha, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo Palmeiras e bora pro vídeo de hoje, família. Tabuleiro de xadrez pro jogaço entre Palmeiras e Flamengo. De um lado, a estratégia da comissão técnica do suspenso e multicampeão Abel Ferreira. Do outro, todo o estudo do novato Felipe Luiz, já dono de 3 canecos como treinador e o 8º técnico do Fla a encarar o Verdão do Abel. Para essa partida diante do rubro-negro carioca, o Palmeiras mexeu nas peças do tabuleiro e promoveu 4 mudanças no time em relação à equipe que bateu o Ceará na última semana. No clima da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com provocação e tudo dizendo que a história do Mundial começou em 51, os donos da casa tiveram a chance de sair na frente no placar e muito graças a uma das alterações para o confronto. O Facundo Torres, titular no Allianz, cruzou para a área e a bola bateu no braço do Varela. Pênalti para o Palmeiras, pênalti checado e confirmadíssimo com a ajuda do VAR. O Piquerez chamou a responsa, mas parou no goleirão Rossi. Essa foi a 4ª defesa dele em 10 pênaltis pelo Flamengo. Se fosse dentro, sim, seria pênalti, mas para mim foi fora. Para todo mundo que estava aí foi fora. Menos para o juiz. Sem vencer o rival no Brasileirão desde 2017, o Palmeiras pouco produziu durante o segundo tempo para conseguir ficar com a vitória. E quando o Arrascaeta acabou tocado pelo Murilo dentro da área, aí o pênalti, também com o auxílio do VAR, foi marcado para o Flamengo. O próprio camisa 10 correu para a bola e fez 1-0 para o time carioca. Já no finalzinho, o Ayrton Lucas bateu na saída do Everton e deu o checkmate rubro-negro no jogo. Fim da sequência de 7 vitórias consecutivas do Palmeiras, que apesar da derrota, segue líder do Brasileirão com 22 pontos, um a mais do que o Flamengo, o 2º colocado do campeonato. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. E o segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo e nós só queremos que as regras se cumpram e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo, e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. Não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Miller, os portugueses aí estão falando um monte. E sabe o que eu acho? Eu acho que quando começa a falar mal do Brasil, só eu posso falar, sabe assim? Só brasileiro pode falar mal do Brasil? Porque a gente sabe todos os nossos problemas. Agora que eles começam a falar de jeitinho brasileiro, eu não gosto. E o Boto falando, terceiro mundo, aqui se referindo ao Terceiro Brasil mundo? também. Aí quando falam lá dos portugueses, aí eles não gostam também. Não gostam então, também. assim, cara, não pode o José Boto falar dessa forma, não pode o João Martins falar dessa forma ofensiva em relação ao Brasil. Você quer criticar a arbitragem? Beleza, a gente vai criticar aqui, temos os lances aí pra mostrar, tudo certo. Agora, quando você parte pra xenofobia, aí não é legal. Aí não é bacana. Terceiro mundo, ele tá aqui no terceiro mundo, então volta pro primeiro mundo. E o dele é o primeiro mundo lá, e a gente aqui é o terceiro mundo. Tá fazendo o que no nosso terceiro mundão? Né? Agora, em relação aos pênaltis aí, o Michele, jogador, pra mim, o pênalti dado a favor do Palmeiras, eu já vi 832 câmeras.
E não consigo chegar a uma conclusão se foi dentro da área, se foi fora da área. Hoje, esse lance, né? Esse é o segundo gol do Flamengo. O Vinícius, o nosso estagiário aqui, me mostrou hoje uma imagem que parece que foi dentro. Lá ontem eu vi que parece que foi fora. Então, assim, a bola bateu de fato na mão do Varela. Bateu. Se foi dentro da área, pênalti. Se foi fora da área, falta. Que bateu, bateu. Só que tá uma confusão, jogador. Não dá pra saber ali, cara. Não dá pra cravar. Eu não sei também. E o pênalti? Esse aí, ó. Esse aí. Não, já vi, Michele, lá na hora, no telão, já vi no Instagram. Na hora, assim, no movimento da partida, porque vê nessa daí, ó, não dá pra concluir se foi dentro ou fora. Mas na hora do jogo que você tava olhando, você teve qual sensação? Que bateu no braço. E aí não dava pra saber se foi... Ali, ó, parece que foi fora. O jogador acha que foi, não foi, Miller? Sim, quando o Facundo cruza, o Varela tá com o seu pé direito, né, o da impulsão, na linha da área. Olha lá, ó. Quando ele só pula... Tá quando até ele um pouquinho salta, dentro, né, então, da área. Tá dentro da área. Quando ele cai, claro, ele cai fora da área, né? Mas a bola bateu no braço, literalmente, todo mundo viu que ele bateu no braço. Pra mim foi pênalti. E então... o pênalti para o Flamengo, eu achei que foi. Não, os dois pra mim foram pênalti. Porque na hora que aconteceu o lance no estádio, eu tive a sensação de pênalti. Aquele da mãozinha na barriga? Porque assim, como diria Milton Neves, né, ô Michele, não foi pênalti, foi pênalti. Mas pênalti, também é pênalti. Mas foi tão de Mas levinho. Michele, acontece, né, jogador? O jogador falou que é pênalti. Eu achei pênalti. Porque qualquer... Deixa o braço. Tão suave. Qualquer toque no jogador que está em alta velocidade... Dá um beijo. Tira a direção dele, né? Fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e a chance de Ramon Sosa, atacante paraguaio de 24 anos de idade, virar reforço alviverde nos próximos dias. Na madrugada de domingo para segunda, recebi a informação de um dirigente de um clube rival de que o Ramon Sosa já é jogador palmeirense. Pedi mais detalhes e a pessoa disse que a única coisa que podia afirmar é que esse clube tentou a contratação do Ramon Sosa junto ao Nottingham Forest e ouviu do clube inglês que já há um acordo com o Palmeiras. Perguntei se eu poderia identificar essa fonte que me passou a informação. Ela pediu off, ou seja, pediu para não ser identificada, até porque não gostaria que soubessem que a informação partiu desse clube rival do Verdão. Antes de gravar o vídeo, ainda fui confirmar a notícia com o Palmeiras, que preferiu não se manifestar, afirmando que está muito focado na reta final do Campeonato Brasileiro e na preparação para o Super Mundial de Clubes. Só para explicar quem é Ramon Sosa, atacante que surge no seu país, faz muito sucesso no Olímpia e depois se muda para a Argentina. Foram 2 clubes por lá. O clube onde ele mais se destacou foi o Talleres. Importante lembrar que quando fazia sucesso no Talleres, ele chegou a receber a proposta oficial do Palmeiras, mas acabou fechando com o Nottingham Forest numa proposta de 12 milhões de euros. Esse negócio aconteceu em agosto do ano passado. A ida do Ramon Sosa à Inglaterra não surtiu efeito. Foram 23 jogos, 3 gols e 1 assistência, mas ele teve poucos minutos, jogou muito mais como reserva do que como titular e termina a temporada indo para o banco de reservas e sem sair do banco nas últimas 3 partidas do Nottingham Forest. O Vasco chegou a tentar a contratação do Ramon Sosa por empréstimo no início desse ano. Na oportunidade, o empresário disse que ele preferiria continuar na Inglaterra. 6 meses depois, com menos oportunidades, parece ser verdade que o Ramon Sosa já cogita voltar ao Brasil. Repito, Palmeiras não confirma um acordo com o Nottingham Forest, mas esse dirigente de um clube brasileiro, rival do Palmeiras, que tentou a contratação do atleta e que tem boa relação com o Nottingham Forest, assegura que o acordo está fechado com o Verdão. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo voltar assim que tiver qualquer novidade para contar para você sobre o caso, beleza? Falar agora sobre o Palmeiras, que pode ter até 6 jogadores convocados na data FIFA. Um a gente já sabe, é certo. Nessa segunda-feira, Carlo Ancelotti anunciou o nome de Estevão. Os outros jogadores que também podem ser convocados, todos estrangeiros. São eles: Gustavo Gomes na seleção paraguaia, Richard Rios na seleção colombiana, além de Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, todos uruguaios. Importante contar que os convocados ficarão ausentes pelo menos no período de 2 a 10 de junho, pouco antes da estreia do Palmeiras do Super Mundial de Clubes. A estreia alviverde acontece uma semana depois. E toda a preparação, inclusive, vai precisar ser alterada. Quero usar o exemplo do Estevão, que fica com a seleção brasileira até o dia 10 e no dia 11 embarca no jato particular ao lado de Leila Pereira, rumo à Carolina do Norte, onde o time já estará desde o dia 9.
Não está descartada, inclusive, a possibilidade de a Leila disponibilizar o seu jato particular para também buscar Gustavo Gomes, Richard Rios, além dos 3 uruguaios. O Flamengo a só 1 ponto do Palmeiras na liderança. O Palmeiras tinha 4 pontos de vantagem, poderia ter aberto 7 se tivesse vencido, mas o Flamengo foi mais esperto e agora 1 ponto só de diferença. Vamos ver os melhores momentos da partida aí, que a gente vai contando o que aconteceu nesse jogo. Foi um jogo que deixou a desejar ou é cobrar demais, hein, Hernan? Hernan já fez sinal aqui que não. Você gostou do jogo, Hernan? Eu achei assim, foi um jogo assim que é um jogo de primeira fase de Campeonato Brasileiro, não foi um jogo que decidiu muita coisa. Se fosse um jogo assim, olha, quem vencer encaminha título, acho que seria diferente. Então, um jogo de primeira fase, muito estudado, os dois times ainda lutando por posição, né? O Flamengo ainda se poupando, porque tem um jogo importante no meio da semana, o Palmeiras já classificado na Libertadores. Acho que não faltou empenho, o Palmeiras foi naquela coisa de atacar, de ter mais volume de jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, só que o time do Palmeiras deu uma murchada depois do pênalti, né? Natural, o Piquerez perdeu o pênalti e aí, ó, a coisa desandou, a maionese desandou. E no segundo tempo o Flamengo cresceu e construiu o resultado. Eu falei aqui no de primeira, mas o Palmeiras é favorito, mas o Palmeiras está jogando melhor, mas o Palmeiras... Eu falei, gente, quando começar o apito inicial, igual, é 50-50. E foi o que a gente viu. E nesses 50-50, cada um com o seu tempo, o Flamengo soube aproveitar o seu tempo, melhor do que o Palmeiras. A gente já vai falar aí sobre os lances polêmicos. A gente viu agora há pouco o pênalti que o Piquerez perdeu, né? Depois do pênalti marcado pelo árbitro do Varela, que a bola bate no braço dele. A grande dúvida se foi dentro ou fora da área, mas depois a gente fala sobre esse lance e também sobre o segundo pênalti, que aí sim o Arrascaeta sofreu o pênalti e converteu a cobrança. Ô, PVC, como é que você viu esse jogo? Você estava lá, né, PVC? Estava no Allianz Parque. Você achou que foi um jogo cauteloso, assim, de duas equipes que se estudaram mesmo, que se preocuparam com o outro e de dois setores defensivos que acabaram se destacando também? Hoje eu estava na rua, o cara veio me perguntar assim, por que você acha que não é um jogo para falar de arbitragem? Porque eu acho que o jogo teve muito mais coisa além da arbitragem. E a gente está discutindo arbitragem todo dia. Não é novidade falar de arbitragem. Falar de arbitragem no Brasil é o cachorro que fez xixi no poste, não é o contrário. Não é notícia. Mas a gente vai falar também, tá? Vamos falar também, beleza? Vamos falar. Nós estamos chovendo no molhado também, né? Nós estamos chovendo no molhado. Sim, mas também. eu acho que a grande questão é a seguinte. Na sexta-feira a gente apresentou na prancheta, daqui a pouco vamos ver de novo, vamos ver a nova, que era um jogo da pressão do Palmeiras contra a capacidade do Flamengo de sair da pressão. Como é que nasceu a jogada do gol do De Arrascaeta, do pênalti? Nasceu de pressão do Palmeiras, o grande mérito do Palmeiras neste momento é a capacidade de asfixiar o adversário na saída de bola, e o Flamengo tem uma capacidade inigualável no Brasil de sair dessa pressão. Então, o Flamengo perde a bola, o Palmeiras perde a bola no ataque, o Flamengo recupera e o Palmeiras pressiona. Com 5, 6 jogadores no campo de ataque. A bola volta no Rossi e vem no Danilo. Do Danilo sai para o Léo Ortiz. O Palmeiras está fazendo isso todo jogo. E o Flamengo saiu desse jogo. Então tem uma capacidade, tem uma história tática do jogo que a gente não está falando em nenhuma outra semana. De arbitragem a gente fala toda semana. Toda rodada a gente fala de arbitragem. E o jogo foi um jogo plástico, lindo, espetacular? Não. Mas foi um jogo que teve um duelo tático inédito no campeonato. É uma história exclusiva desse jogo. Por isso que eu acho que não é o jogo para falar de arbitragem. Porque quando a gente fala de arbitragem, a gente vai repetir tudo que você já ouviu desde ontem. Né? O lance foi dentro ou fora da área. Para mim foi fora, mas o Abate pediu uma imagem conclusiva e não teve. O De Arrascaeta foi pênalti ou não foi. Para mim não foi pênalti, mas o Murilo deu margem porque ele coloca a mão na cintura do De Arrascaeta e dá margem para isso. E todos os outros lances polêmicos.
que são de toda semana. Família, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras. O dia amanheceu agitado pelas alamedas do Palestra Itália. Interesse do Palmeiras em Ramon Sosa. Quem é Ramon Sosa, meus amigos? Eu sei que vocês estão se perguntando isso e essa é a minha função, trazer informação pra vocês. Olha só, eu não sei se é cortina de fumaça, tá? Não sei se isso tem a ver com a derrota do Palmeiras diante do Flamengo. Eu acredito que não, apesar da derrota, apesar do desabafo de ontem no vídeo aqui. Inclusive, fui bem sincero, não disse nada que não seja verdade. O Palmeiras não saiu vencedor porque pipocou. O Palmeiras sente pressão em jogos grandes. O Palmeiras não consegue sair vitorioso. A gente vem vivendo isso já há algum tempo, né? No ano passado, o Palmeiras tremeu diante do Flamengo na Copa do Brasil, tremeu diante do Botafogo na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Então, todo jogo grande o Palmeiras treme. Essa é a verdade. Então, é algo que precisa ser trabalhado aí diante dos jogadores. Mas o fato é que o Palmeiras vem bem. O Palmeiras vem muito bem, né? Nos últimos 16 jogos foram 14 vitórias, a derrota diante do Flamengo, que veio por incompetência, e a derrota diante do Bahia, que o Palmeiras não merecia sair derrotado dessa partida. Então não acho que surgiria aí uma cortina de fumaça somente, né, por conta dessa derrota. Porém, todavia, entretanto, a notícia que chega é que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Ramon Sosa. Inclusive, para quem acompanha, eu sempre falo aqui, né, de um excelente trabalho que o Diego Firmino faz aí, apurando as informações do Palmeiras. O Diego Firmino falou sobre o Ramon Sosa já há alguns meses atrás. Foi um jogador que o Palmeiras sondou no início da temporada. É um jogador paraguaio que jogava no Talleres até o ano passado, jogou até o meio da temporada e foi transferido para o Nottingham Forest. O ponto é que o Palmeiras tentou a contratação do atleta, chegou até a negociar com o time, né? Acho que em torno de 12 milhões de euros a contratação, e o Ramon decidiu não vir naquele momento, isso porque esperava receber mais oportunidades lá na Inglaterra, o que de fato não aconteceu, e por isso agora espera-se que de fato a negociação avance. Isso porque o jogador está incomodado, já foi uma temporada no futebol europeu sem que tivesse muitas oportunidades, jogando pouquíssimos minutos. Para vocês terem noção aí, o atleta teve em torno de 20 jogos, dentre 20 jogos ele atuou cerca de 300 minutos na Inglaterra. Então isso é muito pouco, isso dá uma média de aproximadamente 15 minutos por jogo, né? Então vem atuando muito pouco aí. O Ramon Sosa fez um gol somente com a camisa do Nottingham Forest e agora começa a avaliar assim algumas oportunidades de mercado. Existem alguns times interessados, mas a notícia que chega é que o Palmeiras está bem avançado na possibilidade de contratação do atleta, que já viria na janela do Mundial de Clubes, ou seja, seria reforço do Palmeiras já para a Copa do Mundo de Clubes, que deve iniciar aí nos próximos... A gente tem aí cerca de 20 dias até o início. Bom, vamos lá. Quem é Ramon Sosa? Ramon Sosa, como eu falei anteriormente, ele é um paraguaio. Jogava no Talleres antes de ser transferido para o Nottingham Forest. Foi onde teve ali talvez o seu principal destaque, né? Vinha fazendo uma excelente temporada no ano passado, no primeiro semestre, aí foram cerca de 21 jogos com 13 participação em gols. Para um jogador que joga como ponta esquerda, é uma excelente estatística, né? O jogador ele é muito conhecido aí por ter um excelente passe, uma excelente visão de jogo, uma boa finalização também. A gente viu isso nos números dele. Em 2023 também fez um excelente campeonato argentino. Então, assim, é um jogador que atuou muito bem, porém é um jogador jovem ainda, tem 25 anos, né? Atuou muito bem no Talleres, viajou para Inglaterra e viajou, né? Porque não foi jogar. Não tem jogado nas últimas partidas, então a gente fica naquela dúvida do que esperar. Confesso que não me recordo de vê-lo atuando aqui no futebol sul-americano enquanto ele esteve por aqui. É um jogador que já teve convocações, inclusive recentes, para o futebol paraguaio, né? Então é um jogador que parece ser promissor, me parece ser um jogador de qualidade, principalmente numa posição que nós precisamos, né? E aí vocês podem falar, pô, mas e o Facundo Torres? Facundo Torres atua pela direita, né? E só joga pela esquerda porque, por enquanto, nós ainda temos Estevão. Após a saída do Estevão, Facundo Torres deve ir para sua função de ofício, que é pelo lado direito do campo. Sendo assim, o Palmeiras não tem um ponta esquerda de ofício, né? E o Ramon Sosa seria esse jogador aí. Então é uma posição que o Palmeiras precisa.
Tenho, de certa forma, algumas dúvidas por ser um valor um tanto quanto elevado para um atleta que a gente não conhece. Porém, todavia, entretanto, a gente pode dizer aí também que o Emiliano Martinez foi uma surpresa, não era conhecido por ninguém e vem jogando muito bem, assim como o Mikael, antes da lesão, tinha dominado ali a zaga do Palmeiras. Então, assim, é uma contratação interessante, né? Se de fato vier, é uma contratação interessante do Palmeiras. Agora, a possibilidade de negócio, né, e de modificação do time do Palmeiras não para por aí. Isso porque vocês devem ter visto, né, saiu uma notícia aí recentemente falando de que o Mike, ele não disputa mais com o Gia e o Marcos Rocha pela lateral direita, e agora ele disputa a posição com Felipe Anderson e Alan para atuar ali como ala, tá? Ala pela direita. Mas o fato é que a notícia que chega também pelo Diego Firmino é que o Palmeiras já não pretende renovar o contrato do Mike no final da temporada, contrato que tem vínculo somente até dezembro de 2025, né? Então o Palmeiras não pretende renovar o contrato, e aí, naturalmente, Felipe Anderson e Alan estão na frente pela posição ali, pela ala direita do Palmeiras, assim como Gia e Marcos Rocha estão à frente também na disputa ali pela lateral direita. Então, a princípio, Mike não deve seguir no Palmeiras na próxima temporada, e aí segue uma notícia que a gente já falou aqui. O Palmeiras observa a oportunidade de mercado para a contratação de um novo lateral direito, porque o contrato do Marcos Rocha também se encerra no final da temporada. Palmeiras, embora tenha interesse aí, né, do Roma no Gia, o Palmeiras espera continuar com o atleta e trazer um outro lateral direito para brigar por posição com ele. Quem seria esse outro lateral direito? Há algum tempo saiu uma notícia que deixou todo mundo surpreso, porque Emerson Royal, jogador de seleção brasileira, estava no radar do Palmeiras. O negócio não avançou, o negócio não evoluiu, porém, todavia, entretanto, também... Nossa, hoje eu tô falando bastante essa expressão aqui, né? Porém, a informação, né, noticiada pelo Diego, é que, de fato, o Palmeiras segue acompanhando, né, Emerson Royal e tentando viabilizar uma possibilidade de negócio pensando na próxima temporada. Então, sim, o Palmeiras pode ter a contratação de Emerson Royal, ter um lateral direito aí para brigar forte pela posição de titularidade. Confesso que a nível de seleção brasileira nunca foi um jogador que teve tanto destaque, que foi aquele titular absoluto e que me agradou 100% em suas atuações, mas acho que para o nível do futebol brasileiro é um excelente jogador que vem para ser aí talvez o melhor lateral que nós temos hoje no futebol brasileiro, pelo menos falando de lateral direito, né? Já que a gente sabe que é uma posição onde não só o Brasil, mas o mundo, de certa forma, né, está bem carente, digamos assim. A gente não tem mais laterais iguais no mesmo nível que nós tínhamos antigamente, né? Mas é isso, amigos. Essas são as informações que nós temos. É claro que à medida que as negociações forem rolando, a gente vai trazendo mais informações para vocês. E aí precisamos falar também do jogo de amanhã, Palmeiras e Sporting Cristal. Palmeiras joga em casa, jogo às 9h30 da noite, tá? Penúltimo jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, né? No final de semana o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro fora de casa. É o último jogo do Estevão no Allianz Parque, meus amigos. Que tristeza. Se Deus quiser, Estevão vai brocar, vai meter gol. Eu passei a visão para vocês aqui com relação a esse jogo ontem, tá? Falei para vocês, Palmeiras vai ganhar o jogo, isso é óbvio. Em jogo que não vale nada, em jogo com um time menor, o Palmeiras tende a não pipocar. O problema do Palmeiras é em confrontos grandes. Então, assim, 3-0 amanhã, Palmeiras. Coloca aqui nos comentários qual que é o teu palpite. Mas, olha, 3-0, confia, 3-0. Com o Estevão marcando, Vitor Roque, deixo dele também. Se Deus quiser, sai o primeiro do Paulinho também. Acho que seria um excelente placar aí com Estevão, Paulinho e Vitor Roque marcando. Despedida do Estevão, e que falta vai fazer o Estevão, meus amigos. Que falta, eu não tô preparado ainda para essa despedida. Antes disso, a gente ainda tem confronto diante do Cruzeiro e a Copa do Mundo de Clubes para desfrutar do futebol, dessa joia mundial aí. Mas a gente sabe que vai sair do Palmeiras para brilhar muito na Europa, né? Então, o jogo de amanhã, o Palmeiras vem já se preparando para isso, né? O treinamento de ontem foi basicamente aquele treino regenerativo, né? 45 minutos para os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos. Quem atuou menos do que isso fez um trabalho técnico específico em campo, né? E aí o treino de hoje foi o primeiro treino do Palmeiras contando com 100% do time, né? Desde o confronto diante do Flamengo. Então, o treino de hoje, a gente ainda não recebeu muitas informações do que foi treinado, mas é extremamente importante para definir o time para o jogo de amanhã, né? Então, quem o Palmeiras deve poupar, quais modificações que a gente deve ter no elenco. É claro que
Como a gente sabe, a base para a partida de amanhã deve ser a mesma que nós estamos acostumados a ver nas últimas partidas, porém alguns jogadores específicos podem pintar aí como titular. Esse é o caso do Vanderlan, que deve atuar no lugar do Piquerez, para que o jogador tenha aí uma pausa, né, um certo descanso, assim como o Alan deve atuar também como titular, brigando por posição ali para essa partida especificamente. Alan e Maurício diretamente brigam ali pela titularidade, e o Richard Rios deve voltar aí a atuar como segundo volante no lugar de Lucas Evangelista. Além disso, Emiliano Martinez deve iniciar também no banco de reservas para a entrada do Aníbal Moreno. São as principais modificações que podem acontecer. É claro que amanhã teremos mais informações sobre isso, então se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, ativa o sininho, fortalece a gente, família. A gente tinha um outro canal, iniciamos um novo aqui agora, então fortalece a gente para que a gente consiga aí crescer e continuar trazendo informações do mundo Palmeiras para vocês. E um grande abraço para vocês, amanhã a gente se vê. Valeu, avante palestra, vamos para cima.